Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje nós vamos para mais uma aula de física, tá legal? Então, ó, aproveitando aqui, eu sou o professor mestre Fábio Fabuloso. Aproveita e segue o professor, Fábio Jorge Fabuloso. Segue a gente lá no Instagram. Tá legal? Vamos começar? Então, eu vou só diminuir a câmera aqui. Vamos nessa então. Hoje nós vamos ver energia e movimento. Agora, veja só, quais são os tipos de energia que você conhece? Bom, nós temos aquelas energias clássicas que tem em livro-texto de física, por exemplo, tem a energia cinética, a energia potencial, nós temos a energia potencial gravitacional, enfim. Mas olha só, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Nós temos energia solar, energia elétrica, energia eólica, que é a energia dos ventos. Nós temos também a energia térmica, energia nuclear, energia geotérmica, que é aquela energia que vem da Terra, energia geotérmica. Temos também baterias de aparelho de celular, também, olha só, é um tipo de energia. E também a biomassa, também é outro tipo de energia, e etc. Agora vamos lá. Como e onde você reconhece a presença de algum tipo de energia sendo transformada? Então, por exemplo, onde que você reconhece esse tipo de energia? Um desses daqui de cima. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando vejo uma lâmpada ligada, então ali tem energia também sendo transformada. Queda d'água em uma usina hidrelétrica também é um tipo de energia. Tem dois tipos de energia ali sendo transformada: energia cinética e energia potencial e energia cinética. E também tem outra forma de energia sendo transformada: um automóvel, um automóvel acelerando também é outro tipo de energia aí, certo? Agora olha só, eu vou tirar aqui. Veja só, tá? Agora, o que que você está vendo aqui nessas duas imagens? Você está vendo o carro sendo abastecido. Agora só que tem um detalhe: aqui está sendo abastecido por combustível fóssil, ou seja, está sendo abastecido aqui, depende do carro, está sendo abastecido por álcool ou gasolina. Agora aqui, veja, olha só a diferença. Bem aqui, ele está sendo carregado eletricamente. Então aqui é um posto de energia elétrica, onde esse carro aqui, um carro elétrico, ele está sendo abastecido aí com cargas elétricas, entendeu? Então veja só, voltando aqui para mim. Voltando aqui para mim. Qualquer que seja o combustível utilizado, ocorrerá uma transformação de energia no motor do automóvel, parte do veículo que é responsável pelo movimento. Então veja só, qualquer que seja o combustível elétrico, o combustível fóssil, sempre vai haver uma transformação de energia lá dentro do motor, tá? Que é a parte dos veículos e o motor é a parte do veículo que é responsável pelo movimento. Agora, dependendo do tipo de combustível, pode ser etanol, pode ser gasolina, pode ser eletricidade, gás, etc. Chega ao motor e é a utilização desse combustível que permite o processo de giro das rodas. Então, olha só, a energia sendo transformada. Agora, quando é utilizado esse combustível, o etanol, a gasolina, a eletricidade, aí vai ter um monte de processo lá e durante esse processo vai girar as rodas. E como consequência, vai ser responsável, olha aqui, vai ser responsável pela velocidade e vai ser responsável também pela aceleração
desenvolvida pelo automóvel. Olha só que coisa interessante. Tudo é uma transformação de energia. A energia associada ao movimento desse automóvel, relacionada diretamente à velocidade que desenvolve, é a energia cinética. Então, o que é? Vamos lá, fabuloso, o que é energia cinética? Energia cinética, ela está relacionada ao movimento, está relacionado à velocidade. É uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente, mas desde já saiba a respeito disso. A energia cinética é a energia associada à velocidade. Agora vamos lá. Eu vou te explicar velocidade média, velocidade instantânea e também a aceleração. Então vamos lá. Estudar os movimentos do ponto de vista da física é fundamental para, por exemplo, analisar o desempenho de um automóvel. Então vamos lá. Essas coisas que a gente vai ver daqui para frente, elas servem para muita coisa. Agora, eu só trouxe um exemplo. Então, um desses exemplos aí é analisar o desempenho de um automóvel. Lembra daqueles carros de corrida, enfim? Então, essas equações, claro, umas equações mais bem elaboradas, mais aprofundadas, mas que tem como suporte, fundamento, justamente esses conceitos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse conceito de velocidade média, de instantânea e também de aceleração. Agora, as unidades de medida em toda a física são importantes para fazer comparações e também para padronizar a descrição das observações. Como a física é uma ciência de observações, a gente vai descrever essas observações de algumas formas. Agora, como que vai descrever? Através das unidades de medida. E também vamos comparar. Como é que eu vou comparar a minha massa? Aí eu vou comparar a minha massa subindo em uma balança. E vou dizer, olha, a minha massa aqui é semelhante à massa de uma esfera de aço, por exemplo. Então, se a minha massa tem 75 kg, uma esfera grande de aço tem 75 kg também. Então, esse tipo de comparação são justamente vindas da unidade de medida. Só que acontece o seguinte, ao longo do tempo, houve em diversas regiões muitos sistemas de medidas. E isso aqui, olha, tinha medida em onça, medida em braça, medida em polegadas, medida em pés, etc. Isso gerava muita dificuldade de comunicação, gerava muita dificuldade mesmo. Então, o que os cientistas fizeram? Eles desenvolveram, olha aqui, o Sistema Internacional de Unidades. A gente só abrevia por SI. Então, o que é Sistema Internacional de Unidades? São justamente as unidades padronizadas, onde em qualquer local que eu chegue, aí aquela unidade vai ser a unidade padrão. E aí isso facilitou muito a comunicação entre os cientistas e também até comerciantes. Então, no SI, temos definidas grandezas de base, temos o que? Grandezas de base e temos também grandezas derivadas. Então, nós temos essas duas coisas aí. A velocidade, ela é uma grandeza derivada. Derivada do que, fabuloso? Derivada de duas unidades, duas grandezas de base. Então, aqui nós temos a unidade metro, que é uma grandeza de comprimento, e temos a unidade segundo. A unidade segundo é uma grandeza de tempo. Então, quando eu pego essas duas grandezas de base, então vai formar uma derivada. A velocidade, sendo uma grandeza derivada, vai juntar as duas outras grandezas, que é a grandeza de comprimento com a grandeza de tempo, formando então a unidade metro por segundo. Metro por segundo. Isso no sistema internacional. Agora, no dia a dia,
quando falamos de carros se deslocando, carros, motos, etc., é mais conveniente o quê? Usar o quilômetro por hora. Então, com certeza você já viu a unidade quilômetro por hora. O metro por segundo não é tão do cotidiano, mas o que é do cotidiano é o quilômetro por hora. Agora vamos olhar o seguinte. Vamos pegar esse exemplo aqui e eram 11 da manhã quando você passou. Eu acho que cortou aqui, não foi? Acho que cortou aqui. Então, vamos colocar só para voltar um pouquinho. Eu estava falando aqui de metro por segundo. E é conveniente usar o quilômetro por hora. Só voltando aqui, porque cortou naquela hora lá. Voltando aqui para mim. Eram 11 da manhã. Quando você passou pelo quilômetro 80. Então, nós temos esse exemplo aqui. Quilômetro 80, onde está? Está bem aqui. Então, essa é a posição que quilômetro 80 da estrada. E meio-dia e meia, às 12 horas e 30 minutos, quando parou para almoçar no restaurante do quilômetro 230. Onde está o quilômetro 230? Está bem aqui. Ou seja, nós temos agora duas posições. A posição quilômetro 80 e temos também a posição quilômetro 230. No quilômetro 230 você parou para almoçar, sendo que você saiu de onde? Do quilômetro 80. Que horas? 11 da manhã. E aí chegou lá no quilômetro 230, 12 horas e 30 minutos. Esse é o nosso exemplo. Então, a partir daqui, vamos destrinchar algumas coisas. Vamos pensar, entre 11 horas e 12h30, quanto que o automóvel percorreu? Se você fizer a subtração, essa subtração de 230 com 80, essa subtração vai dar 150. Então, a pergunta é, quanto o automóvel percorreu? Percorreu 150 quilômetros. Porque se ele começou do 80 e foi até o 230, então isso vai dar 150 quilômetros. Beleza. Agora, esse deslocamento, esses 150 quilômetros, foi realizado em quanto tempo? Vamos lá. Se ele saiu 11 horas, você saiu 11 horas e chegou meio-dia e meia, isso significa dizer que foi 1h30. 1h30 de tempo. 1h30 de tempo. Que corresponde à subtração de meio-dia e meia a 11 horas. Perfeitamente. Pegando aí esse pensamento, vamos fazer o seguinte. Ó. Então, a velocidade do automóvel vai ser o quê? Vai ser 100 km por hora. Mas de onde foi tirado isso daí, fabuloso? Foi tirado daqui, olha só. A velocidade será, então, o quanto que ele andou e dividido pelo tempo que ele gastou para fazer esse percurso. Então, se ele andou 150 quilômetros e gastou 1h30, que a gente coloca aqui 1,5 de hora. Então, essa divisão 150 dividido por 1,5, fazendo essa matemática, vai dar 100. Agora, olha para a unidade. Olha aqui para a unidade. Quilômetro. E aqui, essa unidade, hora. Olha que fácil, então. Olha que fácil. Ficou, então, aqui, ó, olhando só para a unidade, ficou quilômetro por hora. Olha que fácil. Isso é a unidade do quê? Da velocidade média. Por isso que ficou quilômetro por hora. Se tivesse metro e aqui embaixo segundo, ia ficar metros por segundo. Percebeu? Continuando. Então, velocidade média, vou voltar aqui para o vermelho. Então, velocidade média, que a gente simboliza por Vm,
a velocidade média de um corpo em determinado percurso é a razão. Toda vez, presta atenção, toda vez que falar em razão, sempre vai ser algo dividido por outra coisa. Então, razão é o quê? É divisão. Algo dividido por outra coisa. Então, a razão entre o quê? Entre a distância percorrida e o intervalo de tempo decorrido. Isso é a velocidade. É, em outras palavras, o tanto que ele andou dividido pelo tempo que ele gastou. Continuando. Quando o motorista muito rapidamente observa o mostrador de velocidade do automóvel, ele vê um valor que é bem próximo da velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade instantânea quando eu pegar a distância e dividir ali por tempos cada vez menores, ali foi 1h30, mas digamos assim, bora pegar o tempo e dividir por 1 hora. Aí a velocidade vai ser maior. Aí, e se pegar meia hora? Maior a velocidade. E se pegar ali 15 minutos? Diminuir 1 minuto. E se esse tempo for 1 segundo? E se esse tempo for a metade de 1 segundo? E se for a metade da metade de 1 segundo? E se eu continuar diminuindo essa quantidade de tempo? Aí, isso vai me dar exatamente a velocidade naquele instante. É a velocidade instantânea do automóvel. E essa velocidade instantânea é justamente o que aparece aqui no mostrador desse automóvel. Por exemplo, 78 km por hora. Aí eu olhei para o meu para-brisa, aí olhei de novo aqui para o mostrador, já mostrou 82 km por hora. Então, quer dizer, é a velocidade que está ali, é absolutamente instantâneo. Agora, mais uma coisa aqui, um valor aproximado da velocidade instantânea que está sendo desenvolvida aparece registrado a cada instante no painel do automóvel. Então, a cada instante, lembra, naqueles exatamente instantes menores, aparece ali no painel do automóvel. Voltando aqui para mim. Se a velocidade instantânea aumenta ou a velocidade instantânea diminui, é sinal de que o automóvel está acelerando. Ei, mas fabuloso, se a velocidade instantânea está diminuindo, ele está acelerando? Sim, é uma aceleração negativa, que daqui a pouquinho a gente já vai ver. Mas é uma aceleração. Mudou a velocidade instantânea, é um tipo de aceleração. Aceleração é uma medida da variação da velocidade instantânea do corpo, no caso do automóvel, por unidade de tempo. Então, variou a velocidade, o nome disso é aceleração. Vamos pegar esse exemplo. Ó, nesse exato momento, quanto é o tempo? 0 segundo. Esse carro já estava com 11 metros por segundo de velocidade. Quando? Nessa posição. Nessa posição bem aqui, ou seja, já passou quanto tempo? 2 segundos. Passaram 2 segundos. E qual foi essa velocidade desse carro? 2 segundos depois. Olha aqui, 14 metros por segundo. Então, o que aconteceu aí? A velocidade variou? Sim. Variou de quanto? Ele estava em 11 e foi para 14. E foi para 14. Tá, pega esse pensamento. Pega esse pensamento aí. De 0 a 2 segundos, a velocidade variou quanto? Bom, vamos conferir. Estava em 11. 12, 13, 14. Ou seja, variou 3 metros por segundo. Começou em 11. 12, 13, 14. 3 metros por segundo. Ou seja,
foi de 11 metros por segundo para 14 metros por segundo. Tranquilo até aí? Continuando. A sua aceleração média, nesse intervalo de tempo, o símbolo é um AM aqui, tá legal? Então, a gente abrevia por AM, que é a aceleração média. Então, qual foi essa aceleração no intervalo de tempo? É calculado da seguinte forma. Como a variação da velocidade foi 3 metros por segundo e o intervalo de tempo foi de 2 segundos e a aceleração média é a razão entre a variação dividido pelo tempo, então ficou 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Agora, presta atenção nas unidades. Presta atenção aqui nas unidades. Eu vou colocar aqui. Essa unidade, metro por segundo, e é a cada 1 segundo. Quando eu pegar esse S vezes S, S vezes S é S ao quadrado. Por isso que ficou metro por segundo ao quadrado. Então, metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração no sistema internacional. Tá legal? Continuando aqui. Vamos pegar no outro intervalo de tempo. O outro intervalo de tempo ele estava nessa posição, aqui e foi para essa outra. Então, nessa posição, qual era o intervalo de tempo? 2 segundos. E na outra posição, qual era o intervalo de tempo? 5 segundos. Então, quanto tempo variou? De 2 a 5. Isso, vamos lá. 2, 3, 4, 5 segundos. 3 segundos o quê? O intervalo de tempo. E a velocidade? A velocidade estava em 14 metros por segundo e variou para 8 metros por segundo. Então, quanto foi que variou? Ele estava em 14 e foi para 8. Então, olha só a variação da velocidade. Foi de menos 6. 14 menos 8 dá menos 6. A velocidade pode ser negativa, Fabuloso? Pode ser negativa. Significa dizer que ele desacelerou. Foi uma aceleração negativa. E o intervalo de tempo? 3. Vamos pegar esse mesmo pensamento. Em cima, a variação da velocidade e embaixo, a variação de tempo, o intervalo de tempo. Então, ficou, matematicamente, ficou assim, ó. Menos 6 dividido por 3. Essa matemática dá menos 2. Menos 2. Agora, a unidade? De novo, ó. Metros por segundo dividido por segundo, S vezes S, S ao quadrado. Então, fica metros por segundo ao quadrado. Olha só. Então, essa aceleração, na verdade, uma desaceleração, ficou menos 2 metros por segundo ao quadrado, nesse nosso exemplo que está aqui. Agora, a aceleração, vou só tirar aqui. A aceleração média de um corpo em movimento retilíneo, retilíneo em linha reta, tudo bem? Retilíneo em linha reta. É a razão, olha de novo, razão é algo que está dividindo. É a razão entre a variação da sua velocidade e o intervalo de tempo, ou seja, quanto que variou de velocidade? Aí divide pelo intervalo de tempo que foi ali, em que ocorreu essa variação. Tá legal então, meus heróis? Voltando aqui para mim. Então, espero que tenham entendido. A gente se vê na próxima. Valeu!